Podcast Jefferson nas ruas, hoje uma edição especial, Dia da Consciência Negra. Eu tenho uma alegria imensa de receber ela, que é referência no assunto e nos brindou com uma palestra, um evento incrível na cidade. A gente aproveitou a oportunidade dela e está aqui nos honrando, nos brindando no podcast. Bia Mendes, eu vou pedir licença para ler um pouco da trajetória da Bia, que é extensa, mas a gente pegou um resuminho aqui. A Bia Mendes Chaves é doutoranda em Relações Internacionais, mestre em Ciências Políticas e bacharel em Gestão em Políticas Públicas pela USP. Bia, muito obrigado mesmo por topar. Tem muita conexão que a gente faz, a nossa missão de vida, e esse podcast é também para sair um pouco do institucional e poder fazer de forma informal um pouco da nossa missão e trajetória que conecta com a tua história também. Obrigada, Jefferson. Uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês, trocar essa ideia. E conhecer São Vicente, né? Minha primeira vez aqui na cidade, então estou muito honrada pelo convite. A gente recebe aqui a Bia, que é uma mulher que tem uma trajetória longa nos estudos das relações raciais no Brasil. Ela estuda isso e, mais que estudar, é vivenciar. Então, com certeza tem muita troca, muitos pontos de conexão, e a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Mas, para começar, desde o início mesmo, quem é a Bia? De onde ela vem? Esse contexto que gerou uma potência para transformar e ser quem você é? Conta um pouco para a gente, por favor. Bom, eu nasci no Jardim Trianon, no Taboão da Serra, na periferia de São Paulo. Fui criada pela minha mãe e junto com a minha irmã, então cresci numa casa formada por mulheres. E assim como muitas pessoas que eu conheço, eu tive a minha vida transformada pela educação, né? Desde criança, minha mãe sempre foi muito insistente de que a minha única obrigação era estudar, minha única obrigação era me dedicar à escola. E por um tempo, né, acho que natural ali do meu momento de vida, eu achava, nossa, que chatice, né? Fica aí, estuda, estuda, estuda. Mas, de fato, quando eu olho para a minha trajetória, eu consigo perceber o quanto que as oportunidades da minha vida, muitos caminhos foram abertos pelo estudo, pela dedicação que eu consegui ter ao longo da vida. Eu cresci na periferia, mas tive acesso desde a infância a uma bolsa de estudos num colégio particular. E esse foi um divisor de águas assim na minha vida. Então estudei, né, numa escola de elite da região do Morumbi e convivia diariamente com os efeitos da desigualdade, né? Tive muitos amigos e uma convivência ali na região do Paraisópolis, né? Cresci no Taboão da Serra, ao mesmo tempo que acessei espaços extremamente elitizados, tive acesso aí a uma outra realidade e pude entender que a minha travessia entre esses universos, ela passava especificamente pela educação, pelo meu processo formativo. Legal, muita conexão. Aqui também sofri de uma faxineira e de um porteiro. Meu pai não sabe ler nem escrever, a minha mãe não terminou nem ensino médio, mas sempre foram muito obstinados em colocar na cabeça da minha irmã e na minha de que o caminho para poder transformar a nossa realidade era educação. E felizmente nós abraçamos. E hoje tudo que eu sou vem desse lugar, da sala de aula, do saber, do partilhar. Inclusive, um beijo aí para meus professores. Hoje na palestra a Bia falou algo que me tocou e me fez refletir. Você disse que durante a tua trajetória na escola, do início até a ponta, e continua estudando sempre, você teve uma professora negra. Uma professora negra, uma única professora negra na graduação, que é a professora Gislene Aparecida, que transformou também a minha trajetória. Assim, foi por meio dela que eu escutei pela primeira vez falar sobre feminismo negro e, bom, o que que é isso? O que está sendo colocado aqui? Então, isso foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida, porque eu percebi que eu nunca tinha almejado ser professora, por exemplo, né? Algo que não estava ali no meu repertório, nas referências que eu tinha perto de mim. Então, conheci essa professora na faculdade e foi aí também que eu percebi o quanto que isso faz diferença num processo formativo, alguém que entende da sua realidade, alguém que vai aí trazer referências e uma forma didática e pedagógica que dialoga com a sua vivência, com a sua existência. É uma questão de pertencimento, né? Por Exatamente. isso é importante ocupar os espaços, seja na política, enfim, é, toda oportunidade de ocupar, é importante ter gente nossa lá, para não apenas, não é sobre você,
é sobre quem vem depois, né? Exato. Essa missão de resgatar. E com certeza você faz isso de forma brilhante, ocupando espaços e acessando outras oportunidades a partir do repertório que você conseguiu acessar e ter para sua vida. E aí, falando da sua trajetória, você se imaginava hoje caminhando nessa questão acadêmica, nesse mundo acadêmico? Qual foi o momento que você falou, cara, é para esse caminho que eu vou? Foi por conta de uma vivência que você teve já no espaço acadêmico, que você se projetou para frente? Ou foi muito, por exemplo, da minha realidade? Eu percebi que eu tinha que fazer o que eu faço hoje a partir do momento que a segregação me afastou de oportunidade. Então, a indignação me projetou a querer buscar esse espaço, sabe? Como é que foi para você esse contexto? Nossa, eu me identifico bastante com acho que Uhum. esse segundo caminho. Bom, primeiro, acho que tem um legado, tem um repertório que ele é familiar. Então, assim, a minha avó fez questão que todos os filhos dela se formassem. Isso é alguma tecla que ela bate desde sempre. E depois a minha mãe, eu tenho uma irmã mais velha que foi a primeira pessoa a ir acessar a universidade perto Legal. de mim. E daí que vem um incentivo muito grande de que, bom, além de terminar o ensino médio, eu tenho condições, eu tenho o dever de realizar uma faculdade, de me formar. E nessa jornada, foi quando eu ingressei na Universidade de São Paulo, na USP, e conheci um novo universo, assim, um outro leque de possibilidades que eu nem sabia que existia. Então, assim, se me perguntasse, você já imaginava fazer mestrado, doutorado? De forma alguma. Assim, achei que eu ia fazer faculdade e eu sequer entendi a diferença entre as universidades. Então, foi na universidade, que eu entendi a amplitude desse lugar, a grandiosidade do que é você se graduar, do que é você investir de fato nos seus estudos, e que eu conheci pessoas que me incentivaram a continuar estudando, a continuar me qualificando, enfim. A universidade ela traz essa vivência que ao mesmo tempo agrega muito, mas também é muito dolorosa, né? Então, eu vivenciei muitas situações de racismo, situações de elitismo dentro da universidade e tentei buscar apoio com o coletivo negro, com o movimento negro de lá. E foi lá, inclusive, que eu conheci pessoas que me inspiraram demais, assim, que trouxeram outras perspectivas e projeções, assim, para minha vida. Foi a partir de lá que eu consegui, acessar outros formatos de emprego, né? Então, eu comecei a trabalhar aos 14 anos como jovem aprendiz, enquanto estava fazendo ensino médio, né? Tamo junto. O combo clássico, né, do jovem periférico. E na universidade, bom, foi quando eu consegui ter acesso à bolsa estudantil de permanência, então deu uma aliviada de, bom, consigo aqui entender para onde eu quero ir, porque eu acho que antes era meio que, eu preciso trabalhar, não tem assim, o que que eu quero ser, qual profissão eu quero ter, eu preciso trabalhar para ter dinheiro e pronto, acabou. Então, na universidade eu consegui ir acessando outros espaços, e criando conexões, e entendendo que eu poderia ser muito maior, assim, que meus sonhos poderiam ser muito maiores. E hoje é gigantona. Cara, muita conexão mesmo. Eu também, galera que tá aí na audiência sabe que eu falo muito. Eu fui aprendiz, em 14 anos eu tinha minha carteira registrada. Dia 8 de agosto de 2004, tá lá o registro, enquanto menor aprendiz. E para mim foi muito importante o divisor de águas, porque ali me fez entender que tinha um mundo que eu conseguia explorar e que era possível, embora desafiador, a partir do mercado de trabalho. Eu, eu tenho a memória muito fresca na época, o salário mínimo eu recebia R$ 260, mas aquilo era muita coisa. E Entendi. aí, o pobre clássico, né? A primeira coisa que eu fui fazer crediário. Com E aí, logo certeza. na sequência, nome surge, mas enfim, esse é papo para outra história, a gente vai falar de educação financeira, que na escola pública não tinha, mas vai desaguar em todas as outras temáticas. Mas para mim é tão importante quanto o meu salário. Eu fiquei impactado porque na época o meu salário era R$ 260, mas eu recebia o Vale Refeição, o VAR, que era tipo R$ 160. Então era quase a mesma coisa do meu salário e favela venceu. Para mim, uma das Nossa, primeiras coisas que eu fiz era ir no Mac. e no Mac, com A certeza. primeira vez que eu fui no McDonald's eu tinha 13 anos, porque um primo mais velho de São Paulo foi e me levou. E não foi no Mac, foi no Bob's. Depois eu fui no Mac. Aí com 14, com vale refeição de quase 200 contos. Você tá maluco? A favela venceu pra mim, né? Pro primo, pra família inteira. Era ostentação, mas enfim.
Muito engraçado que além dessa questão financeira, eu acho que você consegue se inspirar e aí olhar para além da segregação de onde você mora, para além das limitações eh, até sociais, ali da questão de contexto de estudo do pai, da mãe. Meu pai não teve oportunidade para a escola, minha mãe não terminou o ensino médio. Mas quando você está sentado no mercado de trabalho, você está acessando alguém ali que ganha mais que você, porque tem uma faculdade. E aí, quando você tem a honra Exato. de ter um parceiro que também veio da quebrada, e eu tive essa felicidade, essa Magalhães, a primeira empresa, eu era aprendiz de uma pessoa que tinha sido aprendiz e estava indo para a segunda faculdade e ganhava um salário muito bom. Então, muito mais do que ver na TV a galera no corre chegando lá, todos os dias, de segunda a sexta, eu tinha relação com alguém que falava para mim, ó, continua que é possível. Então, a aprendizagem transformou minha vida. Acessar o mercado de trabalho foi um divisor de águas, embora desafiador, porque eu pegava uma condução que demorava quase 2 horas para chegar no trampo, Exato. mas também todas essas dificuldades, todos esses perrengues que eu passei, certamente contribuiu para poder passar pelos processos futuros que viriam, que continuavam na dificuldade, mas vai criando casca para a gente enfrentar, né? E é isso, Exatamente. né? Esse é o contexto combo clássico. Mas é, ainda nesse teu contexto de formação, qual foi o momento que você percebeu que estudar raça e relações raciais era parte da sua missão de vida? Olha, essa pergunta acho que ela não tem uma única resposta, Uhum. né, porque eu vou construindo esse sentido à medida que as coisas vão acontecendo. Acho que, em primeiro lugar, eu tive contato com as discussões raciais, com, todo esse repertório sobre relações raciais e racismo, como eu falei, na universidade por meio do movimento negro. E eu só fui entender que essas discussões eram importantes quando situações se formavam perto de mim, então situações de racismo que uma colega vivenciou perto de mim, situações de racismo que nem eu mesma tinha percebido que eram racismo, que aconteceram comigo. E foi a partir daí que eu fui entendendo, bom, isso aqui está no centro da minha vida, isso aqui moldou a pessoa que eu sou, mesmo que eu não tivesse consciência sobre isso. Paralelamente, eu fui criada pelo rap, né, assim, então meu Da hora. pai é um grande fã dos Racionais MCs, tem uma foto dele, que eu tô nas costas dele, eu tinha, sei lá, uns 2 anos de idade na Praça do Campo Limpo, então, fazia parte do meu cotidiano escutar muito rap, muito samba, e eu acho que quando a gente presta atenção no que essas músicas estão falando, a gente também entende que tem questões colocadas ali, que nos atravessam, que moldam as oportunidades que a gente tem, e que a gente muitas vezes não percebeu. Então, foi meio que o combo, assim, do que eu já tinha de conhecimento e que o hip hop forneceu para mim e que a quebrada mesmo, sabe, me deu de orientação, somada a, bom, então tem uma referência acadêmica sobre isso, então tem gente estudando sobre isso. E dentro desse contexto, eu decidi fazer gestão de políticas públicas, acho que como a maior parte das pessoas, porque eu queria mudar o mundo, né, porque a gente cresce num contexto de desigualdade, sai do Taboão da Serra e vai pra Faria Lima e fala: "Bom, alguma Opa. coisa não tá certo, alguma coisa não tá encaixando aqui nessa história", até entender que, bom, isso é resultado de políticas públicas, então eu quero fazer políticas públicas. E na universidade, percebi que esse debate ele era muito escasso, então isso se conecta, né, tanto com a menção que eu fiz, né, de ter poucos colegas de sala que são pessoas negras, ter só uma professora que é ali essa pessoa que ela traz com muita força e com muita centralidade nas disciplinas que ela ministra, a questão racial. Então, a partir disso, eu fui entendendo, bom, eu não sou, por ser uma pessoa negra, eu não sou obrigada a estudar raça, mas eu tenho um compromisso político, assim, eu tenho um desejo de transformação com a realidade que está ao meu redor. Então, para mim, não fazia sentido discutir qualquer tema sem considerar como que a raça, ela, como que ela compõe aí esse arranjo, em que dinâmicas que ela tá. E aí, estudando no curso de gestão de políticas públicas, foi um movimento de, bom, em cada matéria, bom, então como que o racismo se manifesta aqui? Então, como a gente racializa indicadores, como a gente pensa estatística, como a gente pensa ciência política, economia, administração. E isso foi me dando um gás muito grande, assim, de entender que
eu sou fruto de um legado dos meus ancestrais e que eu tô aqui também deixando a minha pequena contribuição para as outras pessoas que vão vir nessa jornada, assim. Então hoje eu estudo especificamente a questão das eleições, Uhum. né, desde a graduação, e lendo sobre esse tema, participando das discussões, entendi que, bom, poucas pessoas, existem ainda poucos estudos que olham para a raça nas eleições na Uhum. política institucional. Então, a partir daí eu entendo que, bom, é indissociável, a partir do que eu acredito, né, de conceber uma realidade em que todas as pessoas tenham acesso a oportunidades e a condições de bem viver, não tem como eu fazer uma produção aqui acadêmica, eu pesquisar, eu palestrar E e ignorar essa questão. sim, Assim, isso seria incoerente com você mesmo, né? comigo mesma e com todos que estiveram comigo para que eu chegasse, né, até aqui. É interessante a gente falar sobre trajetória, porque não é individual, né, apesar de, como você mesmo comentou no evento de hoje, né, a gente tem ali o nome que está na frente, mas tem enorme retaguarda, né, assim, muita gente que caminha junto e que possibilita que eu consiga construir, caminhar o que eu tenho feito hoje. Então eu falo muito, assim, da minha mãe, porque ela já teve 2, 3 empregos, minha mãe é multiprofissões, né, o clássico também. Se Mas já vira. foi exatamente. Já foi costureira, cabeleireira, segurança, já teve muitas profissões e todos os esforços dela estavam muito focados em, bom, dar condições para que eu pudesse estudar, assim, que vai desde a perua escolar, ao dinheiro para alimentação, eu ter um uniforme adequado. Então, eu sou o que eu sou hoje também pela luta dela, pela luta da minha avó, da minha irmã, enfim. É um coletivo, sabe, assim. Uhum. Cara, muita coisa, muito conteúdo, mas, você falou sobre a questão que é o foco aí dos seus estudos, o recorte das eleições, né. Isso. E acho que tem um contexto bem interessante em São Vicente, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, você falou algo também que faz total sentido, e eu te ouvi na palestra falando sobre como uma estratégia. Você falou que na tua infância te tocou muito, é importante para tua formação, hip hop, o rap e o samba. E faz total sentido. Quem é da quebrada sabe que o hip hop, o samba, tem outros, né? Mas esses principais, hip hop, rap e samba, ele traz uma indignação, traz um contexto de frustração, mas o mais importante, ele direciona para uma receita de transformação, né? Exato. Que vai ficar parado aí, o que que você vai fazer? Reage, vai para cima, se junta, caminha, constrói. Essa por trás da maioria das letras traz isso e gera em nós essa indignação que Exato. vira uma ação, né? Antes de fazer falar sobre a questão da política, no meio dessa trajetória inteira, seja da tua vida, de um parente, de um professor, de um amigo, de uma conexão, você tem alguém que te inspirou e te gerou uma demanda importante, ou que ainda te inspira, que você fala, poxa, ó, hoje eu sou essa Bia por conta dessa pessoa. Ou até mesmo alguém, tipo assim, a Bia hoje quer ainda ser aquela pessoa por conta dessa outra pessoa. Enfim, fica à vontade para citar nomes aí. Olha, eu acho que quando eu penso em o que me mobiliza, né, em quem me inspira, é muito instantâneo e instintivo eu voltar para minha família, que eu acho que é o cerne, né, assim, é o núcleo que te forma, que me constitui como pessoa. Então, com certeza, a minha mãe e a minha irmã são centrais nessa história, assim. Acho que a minha mãe, principalmente, por demonstrar na prática, assim, o poder da determinação. Então eu falo que minha mãe é a mulher mais determinada que eu conheço, porque ela topou, assim, se divorciar com 2 filhas nos anos 90 na periferia do Taboão da Serra e criar 2 mulheres íntegras, com valores e com muita disposição para fazer acontecer. E a minha irmã, que ela é economista, ela é mestra em economia política global e criou a No Front Empoderamento Financeiro, que é essa iniciativa que ensina educação financeira por músicas de rap. E a minha irmã, eu acho que ela sempre me provocou num lugar crítico, assim, sabe? Num lugar de, cara, você pode mais. Pensa mais um pouco maior, um pouco maior. Você consegue, assim, sabe? Então, tinham muitas coisas que eu pensava assim, ah, isso aqui já tá bom o suficiente. E ela sempre vinha com uma cutucada, com alguma pergunta ou provocação que eu acho que me colocavam que até hoje me elevam para um outro lugar, assim, de projeção.
E eu também falo da minha irmã, porque eu percebo a coragem que ela teve nessa jornada. Então, ela trabalhou uma época no mercado financeiro. Ela, primeiro, assim, né? Foi a pessoa da minha família que acessou a universidade. Então, a pessoa que você vê ali na parte, você fala, bom, é possível, né? É bem diferente quando a gente está na escola e a gente sabe que as pessoas vivem em contextos muito distintos, e quando tem alguém que está ali no dia a dia com você e você fala, bom, ela conseguiu, isso aqui pode ser possível para mim também. E ela decidiu romper com o mercado formal de trabalho e criar o empreendimento dela pelas violências raciais que ela vivia, assim. Então, tanto esse movimento de nomear isso, como de se levantar e sair da mesa e falar: "Bom, isso aqui eu não admito e eu vou caminhar agora com as minhas próprias pernas", eu acho que isso até hoje me inspira muito, me mobiliza demais, assim. Então, e que não é uma trajetória fácil, que não é uma coisa, né, linear, mas que eu sou formada por mulheres muito grandiosas, assim, então também e aí isso vai se somando. Eu entro na graduação, quando eu me conecto com o movimento negro, e principalmente com mulheres da universidade, então Dara, Eloiá, Nábila, quem também quero muito dar um alô, porque assim, são pessoas que muitas vezes a gente não sabe a diferença que uma conversa vai ter na vida da outra pessoa, assim, e eu acho que eu vivi isso com elas. Eu percebia muita coisa acontecendo, mas foram elas que, bom, vamos sentar aqui, vamos olhar para essas questões, vamos estudar juntas, vamos conversar juntas, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. E eu acho que foi isso também que me deu muita força e de olhar e falar, caramba, assim, tem um universo de mulheres negras que estão realizando coisas grandiosas e que eu só não conhecia, que elas estão aí. É isso, é inspirar para poder puxar, né? E aí tem um Exatamente. contexto, pra gente que tem essa periferia, quebrada, essa questão de negritude, que é. E eu tomo muito cuidado com isso. Graças a Deus também, eu tive a oportunidade de acessar o ensino superior, sou formado em comércio exterior, logística, tive a oportunidade de fazer intercâmbio e faço política pública voltada mais para a ponta, porque é a minha realidade, mas a gente tem que tomar um cuidado para não criar um abismo, né? Exato. Muitas vezes no linguajar, do jeito de falar, de se portar, o fato de eu acessar aquele outro lugar nunca pode ser para me distanciar de onde eu vim. E a gente percebe que tem uma galera que chega e aí Esquece de onde esquece. veio. E às vezes até involuntário acaba criando um distanciamento que é ruim, né? Exato. Então eu tenho muito esse contexto de, poxa, como eu falo? Qual é a maneira que eu me comporto diante dos meus? Para que eu não vire o metido da quebrada, Com certeza. né? Para que de fato possa ser uma inspiração para que as pessoas olhem e falem, pô, como é que faz? Onde eu vou? Né? Puxar caminho. E eu acho que tem muito disso, e quando você fala da sua irmã e da sua trajetória, de você realmente olhar e ser ponto de referência para alguém. Alguém é ponto de referência para você, você vira ponto de referência para outra pessoa, e isso vai criando um ciclo. É o mesmo Exato. contexto entre eu e minha irmã. Eu sou o mais velho, e depois vem ela, e hoje eu estou no contexto político, todo mundo sabe, Bruno tá aqui, de, que não deixa mentir, ela estava lá, inclusive, nos bastidores, arrumando, organizando, mas ela disse que não suporta a política. Minha irmã é mais velha, mais nova que eu, mano. Ela disse que não suporta política. É uma mulher preta, mãe atípica e que é gigante. Mas eu sou vereador, eu tenho um mandato hoje por conta dela. Porque na campanha, Meu Deus. ela disse que não suporta política e realmente ela não quero saber disso. Mas ela se transforma numa leoa parida, do tipo assim, o que que eu preciso fazer? O quê? Onde eu vou? Tem que entregar panfleto, eu vou entregar até acabar. Tem que falar com a pessoa, vai lá até ficar rouca para poder fazer com que meu irmão chegue lá. Então, eu sou, porque ela me fez chegar, e eu não posso parar, porque depois dela tem outras pessoas e A sua vai- sobrinha exatamente, e e vai criando um e a ciclo, gente vai. e é para isso que a gente está aqui, né? Exato, Porque senão não faz sentido, né? exato. Não é tanto sobre mim, né? É muito menos sobre a Muito menos gente. sobre a gente, mas sobre, enfim. E Exatamente. Você parabéns. não, e você falando, assim, eu lembrei até da minha avó, porque a minha avó, ela conta muito uma história de como depois que ela casou, ela juntou por mais de um ano o dinheiro dela para comprar a casa própria dela. E ela conta essa história, assim, com uma riqueza de detalhes. E eu fico imaginando o que era ser uma mãe de 4 filhos na década de 70, assim, sabe, no Brasil, no Capão Redondo, que já foi um dos bairros mais perigosos do mundo. Então, acho que daí que vem muita força e muita inspiração, que é bom, se ela conseguiu nesse contexto, nessas condições, e abriu caminhos, né, e hoje eu tenho muito mais infraestrutura, muito mais informação, muito mais acesso, cara, tá aqui, é meu, entendeu? E é muito louco, você fala do contexto do Capão Redondo, que eu conheço, né?
você, mais do que acessar o ensino superior, mais do que ser uma referência acadêmica, você tem a sagacidade, a força e todo o perrengue que o corre te fez fazer, te fez passar para você chegar. Então, você é jovem, tá só começando, não tem por que parar, porque a dificuldade vai vir. Mas Sim. dificuldade foi forjada no meio da quebrada, no meio da dificuldade, de Exatamente. levar perrengue, sofrer preconceito, de levar portas na cara, de, enfim, muitas vezes ter que dar 2 voltas a mais para poder chegar no mesmo lugar, perto das vezes, né. Do que aquela pessoa Exato. que já chega ali com todo Com um tudo feito. repertório e tudo pronto. Então, com certeza eu boto muita fé nessa Bia que está aqui, mas na Bia que com certeza vai para um lugar muito maior ainda, porque você está só começando. E eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou lembrar desse episódio, vai estar registrado e falar: caramba, eu citei eu estava com a Bia, enfim. Mas, falando desse contexto de mulher, né? Você falou da sua irmã, foi da minha irmã. Aqui na cidade de São Vicente, eu ocupo espaço para outro vereador, mas a gente tem um problema, na verdade, é sintomático. A última mulher eleita na cidade foi em 2008. Então, nós não Nossa. temos hoje uma cidade que tem 15 vereadores, não tem uma mulher. Para mim não, para todo mundo, né? Isso é complexo e é sintomático, né? E se for falar de mulher preta, então Aí. aí é outro contexto, porque essa de 2008, Mara, uma querida, inclusive, tem as lutas dela, uma mulher servidora, professora, mas é outro corre. E a gente se vê que é um problema de representatividade. Eu tô lá, meu mandato tá lá para todo mundo, para poder falar e representar todos, porque quando eu vou para a rua, eu peço voto para a mulher, para o homem, para o negro, para o branco, para o evangélico, para o católico, para aquele de religião de matriz africana. Então, o nosso gabinete está aberto para todo mundo. Mas em que pese eu esteja à disposição, minha equipe esteja disponível, que eu tenha empatia, eu não tenho a capacidade de ter a percepção da mesma forma, com o mesmo sentimento que uma mulher tem. Então, ainda que eu queira, esteja disposto, me debruce sobre políticas públicas para a mulher, o Sim. sentimento é outro. Exato, exato. E eu estou feliz que eu ocupei esse espaço, mas feliz de verdade quando tiver mulher, Se tiver mais né? gente Quando tiver junto, mais né. gente, porque é Exato, democrático, é a cara do povo. Se exato. só tem homem, não tá a cara do povo. Não tá, E aí exato. aquilo é o seu estudo, né. Mas Exato, tem um contexto do porquê isso acontece, né. exato, de que quando a gente fala a gente vive aqui no Brasil uma crise enorme de representatividade, né, então a gente, tá num sistema político que se propõe a fazer algo que ele não faz, né, que é representar as diferentes perspectivas das pessoas. E eu sou muito alinhada à ideia de que é isso, a gente não precisa ter uma mulher, a gente precisa ter várias, porque as mulheres pensam diferente entre elas, né. A gente não precisa ter uma pessoa negra, a gente precisa ter várias, porque são essas perspectivas que fazem parte do arranjo eleitoral, que fazem que definem as pessoas que vão tomar decisões que afetam nossa vida cotidianamente, Isso. né. Então quando a gente fala desse contexto eleitoral, são várias as barreiras para a participação de mulheres e de pessoas negras. Acho que a gente tem vivido avanços importantes, né, então se há 10 anos atrás esse tema sequer existia, estava sendo pautado publicamente, hoje a gente tem algumas políticas públicas que buscam, combater essas desigualdades, né, diminuir a diferença no acesso a recursos financeiros, a recursos eleitorais, mas a gente ainda está muito longe do que a gente precisa ter, assim, em termos de representatividade, em termos de um funcionamento democrático pleno mesmo, né. A gente está falando de um país de dimensões continentais, com uma população enorme e que ainda tem reproduzido uma fórmula que já não funciona. Quando você fala de democracia e representatividade, a gente precisa falar sobre um tema que hoje na palestra você tocou no assunto e a gente não tinha muito tempo para debater, mas eu acho de extrema importância e aproveitar aqui todo o teu conteúdo e repertório para falar que igualdade é uma coisa, equidade é outra. E a nossa luta é por equidade, Exato. né, porque, eu acabei de falar do contexto da nossa vida de pegar corre, pegar o ônibus, fazer isso, aquilo, outro, e aí eu tô no mesmo espaço que alguém que, enfim, não teve todo esse repertório, então eu chego. Eu ensino superior, cheguei, chegamos, né, ter um mandato de vereador, cheguei, e outras pessoas chegaram. Ser referência no que faz, hoje de ser palestrante, chegou.
mas a gente chega com marcas, com dores, com ferida, com sequelas e com traumas. E mais do que ter tudo isso no contexto na pele, é hoje brigar para que a equidade aconteça. Porque enquanto eu cheguei, tem gente que talvez não chegue. Se ela tiver a mesma condição do outro que já sai na frente, talvez ela não vai conseguir acessar. Então, é um assunto complexo, mas extremamente importante. Eu acho que queria aproveitar todo o repertório para a gente falar um pouco sobre essa necessidade de pensar de forma de equidade racial, equidade geral, né? Exato. Acho que uma coisa que a gente tem caído num lugar perigoso recentemente, essa narrativa e essa celebração de ser o único dos espaços, de ser o primeiro dos espaços, né? Assim, a gente tem que celebrar as nossas vitórias, as nossas conquistas e cada passo que a gente dá, porque de fato é muito difícil, né? Dar Uhum. cada um desses passos. Mas, por outro lado, quando a gente celebra, né, em 2025 ser a primeira mulher negra a isso, o primeiro homem negro a aquilo, a gente ainda está num lugar muito perigoso, né? Num pensamento que, de fato, ele ainda é muito pouco perto daquilo que a gente precisa. E com relação especificamente à equidade, eu acho que aí tem uma virada de chave que ela é muito importante, assim, a gente tem como princípio o princípio da igualdade, de que somos todos iguais, mas falar sobre raça e racismo é reconhecer que não somos todos iguais, né? Que somos diferentes, por N questões, por processos sociais, por dinâmicas políticas, econômicas e afins. Mas reconhecer essas diferenças é o primeiro passo para a gente conseguir lidar com elas, né? Essas diferenças, elas existem se a gente declara ou se a gente não declarar. Então, acho que quando a gente trava essa luta por equidade racial, né, e não por igualdade racial, a gente está justamente falando de que, bom, a gente precisa tratar diferente pessoas que têm trajetórias diferentes e que têm necessidades que são muito diferentes. Eu acho que aí entra um outro paradigma, uma outra forma de lidar e de ler a realidade. É uma questão de justiça social, né? Exatamente, exatamente. Mas Então, assim, não dá, não, é o que a gente tem hoje, né? Assim, processos seletivos, dinâmicas na universidade que vão, bom, todo mundo tem as mesmas condições de estudar? Não tem, e a gente sabe muito bem disso, né? Quem é que tem que escolher se vai imprimir o texto ou se vai comprar um pão de queijo depois do trabalho, né? Quem fica um dos meus amigos da universidade, eu tinha alguns colegas que ficavam 2 horas e meia, 3 horas dentro do trem para chegar até a universidade. Você tem que querer muito, né? Se formar, você tem que querer muito aquilo para você se manter de pé 4, 5 anos numa rotina extremamente desgastante. Isso é muito diferente de quem mora do lado, tem um carro, já tem familiar que já está na universidade, enfim, é muito louco pensar que na faculdade, chegar de banho tomado é luxo. é luxo. Eu Exato. estudei 3 faculdades, eu não tive esse privilégio, era sempre o Como? pós-trabalho. Então, Exatamente. você sai dali já atrasado para poder entrar na sala de aula, para poder ter o conteúdo, muito louco. E Exatamente. aí eu, com 18, 19 anos, a empresa me transferiu para São Paulo. Então eu trabalhava na época com 19 anos, eu pegava o fretado, ia para Barra Funda, que já é um corre daqui para Barra Funda. Eu pegava o fretado, eu moro na área continental. Então, meu fretado passava aqui na Presidente Wilson 5h45 da manhã. Mas para eu chegar às 5h45, de madrugada a condução é menor, eu tinha que sair da minha casa 5 e ponto. Mas para eu sair da minha casa 5 e ponto, eu tinha que acordar 4h15, mas ainda para tomar aquele banho de gato para poder, enfim, então, vai, acordava 4h15, 5 horas estava saindo de casa, eu pegava o ônibus, 5h45 estava pegando o fretado, ia para São Paulo, trabalhava o dia inteiro e na volta, meu fretado me deixava aqui num ponto específico em Santos, 7h10, e 7h30 eu estava na sala de aula para ficar até às 11h. E Exato. aí depois na ponta da praia, que é bem distante. Então você dava na ponta da praia, que da ponta da praia para cá de ônibus, à noite, no horário de pico, costumava ser 1h, 1h15. Então eu chegava em casa mais de meia-noite para as 4h acordar. De novo. E não dá para romantizar uma Não, rotina dessa, não. né? Então, assim, é justamente falar, bom, conseguimos, mas a que custo? Né? Justamente assim, a que custo, né? E quantas pessoas não ficam pelo caminho, quantas pessoas desistem dessa jornada ou deixam de sonhar justamente pelas dificuldades que são colocadas. Então,
Hoje, por exemplo, né, depois que eu acessei a pós-graduação, eu entendi que tem uma problemática que é o horário das aulas, por exemplo, Ah, né? Então, assim, você vai ali durante o período do mestrado, não tem aula à noite. aí, E as pessoas ficam te questionando ainda, tipo, mas você é uma pesquisadora, você vai trabalhar? Bom, precisa trabalhar para sobreviver, não tem opção de meu não. corre é outro, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente buscar políticas direcionadas à equidade é justamente a gente olhar para trajetórias diferentes e como essa imagem Ó, você tá vendo aí, a produção tá colocando na edição, a imagem que inclusive você falou que eu sobre, falei né? sobre E ela por hoje. coincidência, o menorzinho tá com a camisa roxa, que é a nossa marca, aqui tudo roxo, né? E por coincidência tá o roxo. Para que ele possa ter a visão, o palanque, o palco, o banquinho, ou como você preferir escolher aí, tem que ser diferente. Precisa ser diferente. Senão, É justamente sobre isso, senão não porque chega. numa perspectiva de igualdade, todos eles têm o mesmo Exato. apoio. E não é assim que a realidade, né, está colocada. Exatamente. A política pública acaba sendo o banquinho, né? Muitas pessoas, para poder ter a visão, como a imagem mostra, se um banquinho só for ofertado, ela vai subir, mas não vai alcançar. Exato. Então, em alguns momentos, o partilhar de forma igual ainda não é o suficiente para que a missão seja executada e, de fato, se conclua o objetivo, que é fazer com que todo mundo tenha a mesma visão. Então, Exato. essa imagem é clássica e com certeza nos ajuda muito para o entendimento desse assunto que é importante, né? Exato. E quando a gente fala de pensar políticas públicas sobre essa lente da equidade, acho que é justamente a gente, primeiro, né, reconhecer que as pessoas são diferentes e pensar como que essas diferenças incidem e afetam os problemas sociais e a partir disso o que que a gente precisa fazer, né? Essa ideia de políticas universais que atendem a todas as pessoas acaba sendo uma falácia, né? Porque cada pessoa vive ali um contexto específico, um contexto social que demanda uma atenção. E aí não é o caso de fazer, bom, então a gente vai pensar políticas individualizadas, mas da gente entender quais são esses marcadores da diferença, quais são os principais motivos, né, das pessoas viverem em realidades diferentes e como que a gente então lida com essas questões. E aí que surge, né, o convite da interseccionalidade, que é para a gente olhar, bom, raça, gênero e classe são estruturantes da nossa formação, né? Assim, o gênero que a gente tem, a raça que a gente tem, o lugar que a gente nasce, que a gente cresce, determina as oportunidades que a gente vai ter na vida, determina a forma como a gente acessa ou não acessa políticas públicas. E é isso que o Estado precisa estar sensível, que os formuladores de políticas públicas e a sociedade precisa estar muito atento, né? Então, quando eu falo assim, é reconhecer essas diferenças e tratar as pessoas diferentes de forma diferente. E isso não é discriminar essas pessoas, né? Mas é você ter um cuidado específico de que, bom, quando a gente fala, por exemplo, do universo de mulheres, o que atende uma mulher jovem solteira é diferente do que atende uma mãe de muitos filhos que trabalha o dia inteiro. E se você oferta um único serviço, esse serviço universal, alguém pode ficar desatendido, porque a dinâmica de vida dessas pessoas é muito diferente, né? E isso vale para educação, para saúde, para transporte, para todos os temas com que a gente trabalha. É isso aí. Acho que focar no resultado. Para chegar no resultado, talvez eu tenha que dar acessos diferentes e condições diferentes. Exatamente, Mas de exatamente. forma muito brilhante você E colocou tudo isso. e um ótimo exemplo é a própria questão da universidade, né, a gente, assim, entra, beleza, todo mundo entrou. Mas quando chega na universidade, gente, tem quem não tem onde morar, É isso aí. né, assim, hoje eu estou fazendo doutorado com um colega que ele veio do interior de Goiás, ele não tem família aqui em São Paulo, ele não tem renda para se manter aqui. Então, assim, ele é um estudante que ele precisa de determinadas políticas que eu não preciso, porque a minha família está aqui, porque eu tenho, né, onde morar, porque eu tenho um emprego. Então, como que a gente olha e consegue garantir condições para que nós 2 façamos o nosso doutorado, para que a gente consiga estudar, para que a gente consiga se formar? E é um pouco sobre isso. Chegar é desafiador, mas permanecer é um tanto quanto. Então, olhar para quem está lá, já está lá, o que fazer para ele continuar Exato. é extremamente importante. Quando você fala do mundo acadêmico, ensino superior, tem muita gente que chega na federal, que historicamente é um espaço que é desigual, né?
deveria ter muito mais gente preta, deveria ter muito mais gente periférica, mas você vai lá olhar quem tem ainda fazendo medicina na federal é o filho, né, que teve acesso, enfim. Acho que é muito importante esse assunto. A Bia colocou aqui sobre essa situação do lugar onde nasce, as condições, a cor, e aí só para citar um outro parceiro amigo para minha referência, eu falo muito sobre isso aqui na cidade, Maicon França, Exato. Michael França, como queiram, Michael. que é um parceiro, amigo querido, inclusive ele me convidou, agora vai ter o NERI, que é o núcleo de estudos lá do INSPER, vai fazer aniversário, e ele convidou, falei para ele que eu vou fazer de tudo para poder passar lá e mandar um abraço, mandar um beijão, inclusive. Ele tem um livro, né, Loteria do Nascimento, que fala exatamente sobre isso. Exatamente. O lugar de onde eu venho, o meu sobrenome, a minha família, o corre da minha família, vai muitas vezes também, muitas vezes não, certamente vai ser extremamente relevante para saber onde eu vou chegar. E não é que isso vai me limitar, pode ser que eu chegue, mas a Em dificuldade outras condições, exatamente. exatamente. E eu acho que ele toca um ponto muito importante, que é reconhecer que esses núcleos familiares, né, eles vão determinar quem a gente conhece, nossas redes de contato, consequentemente, a que empregos a gente vai ter acesso, a que espaços a gente vai circular, e isso é olhando para as duas chaves da moeda, né? Então, para quem é prejudicado, mas também para quem é beneficiado por isso, né? A gente tem muitas pessoas, você está no contexto da política institucional, muitas pessoas que se elegem e se reelegem porque os seus parentes, seus antepassados sempre foram políticos. Sobrenome. Exatamente. O sobrenome chega antes dessa A pessoa. gente tem isso aqui na cidade, inclusive. Não, política geralmente tem esse contexto, né? E é desafiador, porque para gente que não tem esse sobrenome, que não tem esse contexto, o corre para chegar. Triplo, É, né? exatamente. Isso até me lembrou aquela abertura, né, do Negro Dama dos Racionais, que ele fala, né, assim, minha mãe sempre falou, filho, por ser preto você tem que ser 2 vezes melhor, mas como ser 2 vezes melhor se eu tô pelo menos 100 anos atrasado pela história, pelo racismo, por todas as variáveis, assim, então é uma, é é uma dinâmica muito injusta. Eu acho que, assim, no mínimo, você falar que é muito injusto, que a gente fica assim. Então, por isso que, inclusive, é tão difícil a gente ver esses movimentos de negar o racismo, de negar a desigualdade, de colocar como responsabilidade do indivíduo a situação dele, né? Como se, bom, se você está nessa condição é porque você não se esforçou, é porque você quer, e ignorar tudo que molda as oportunidades e a realidade dele. Engraçado falando essa questão de família, sobrenome, política, enquanto tem famílias que, pelo sobrenome, perpetuam e querem que continue, isso vai passando de pai para filho, em casa foi o inverso. Quando eu falei para mim, para os meus pais, que eu queria entrar para política, foi o caos. Minha mãe, pelo amor de Deus, você estudou, né? Você conseguiu, você tem uma faculdade, você pode fazer o que você quiser, você vai entrar na política, isso é perigoso. Não, isso não é legal para você. Com medo, porque a política também é esse lugar da rasteira, um lugar da traição, um lugar sombrio muitas vezes que pra gente, assim como todos os outros contextos, a gente precisa estar atento 2 vezes mais, né? Exato. E eu entendi, esse receio da minha mãe de não querer naquele momento. Logo depois eu falei: "Mãe, essa faz parte da minha missão, é isso que eu quero, vamos para cima". E minha mãe, que assim como a minha irmã e a família que não gostava, Vambora! é isso, então bora. Mas eu tinha que chegar para ela e falar, usando racionais, chegar para ela e falar: "Mãe, não devo, não temo, me dá meu copo que já era". Vamos para cima. E hoje, graças a Deus, a minha mãe é alguém que me apoia, estava lá também, junto com a família, e é muito importante essa trajetória da gente saber reconhecer as dificuldades, mas não recuar. É Exatamente. difícil, então eu vou me preparar melhor. É difícil, então eu vou me calçar para que eu possa permanecer. Desistir Exato. não é Não é uma opção. opção, Às exato. vezes é significar, às vezes talvez mudar a forma, mas voltar, não, isso não pode ser opção, né? Não pode ser opção de forma alguma, e eu acho que não é por acaso que a política é esse espaço tão hostil. É justamente para que esse movimento aconteça, para que a gente não queira estar lá ou acredite que esse espaço jamais poderá ser mudado. Sempre foi assim e sempre vai ser. Mas eu tenho certeza que há 300 anos atrás alguém pensou isso também sobre o processo de escravidão, que sempre foi assim, sempre vai ser. E eu acho que é nesse movimento que a gente consegue ir cavando
outros futuros possíveis, né, outra forma de fazer política, outra forma de relacionamento entre o Estado, a sociedade civil, entre para a construção de outras realidades, Isso. assim, né, em que as pessoas estejam no centro. Então, eu fico muito inspirada, inclusive, pelo seu movimento, pelo acho que por tudo que você representa e por tudo que você tem realizado, assim, que eu acho que esse movimento ele é muito difícil. A gente fala: "Bom, alguém tem que fazer", mas a gente não se implica Sim, muito, né. E esse espaço da política institucional é justamente tipo: "Bom, vai ter barreira para você querer, vai ter barreira para o partido te aceitar, vai ter barreira para fazer campanha, vai ter barreira para você conseguir entender como funciona, né, a casa legislativa, o que que é, né, como que esse jogo funciona, e depois a violência depois que você é eleito, é isso. né. E acho que Marielle Franco está aí como grande exemplo do quanto a política é hostil, Exato. né, o quanto a política é violenta. Perdeu a vida. Perdeu a vida, exatamente, uma das poucas mulheres negras que conseguiram, conquistar um mandato e a gente tem uma violência desse tamanho, e várias outras mulheres que estão abrindo mão dos seus mandatos, que estão, desistindo mesmo dessa participação na política institucional por conta dessa hostilidade, mas eu acho que é justamente a gente entender: "Bom, a batalha ela é imensa, Uhum. onde que eu me vejo contribuindo? Onde que eu acho que eu consigo, que eu quero, que está o meu propósito?". Então, é muito legal, te ver atuando, enfim, conhecer o seu mandato e afins. E o que você faz também é extremamente importante, porque nem todo mundo, às vezes, quer ter essa missão de falar: "Eu sou um nome, eu sou a pessoa, vou lá fazer". E realmente não é para todo mundo. Tem gente que tem que estar nos bastidores, mas eu sempre digo, os bastidores são tão importantes quanto aquela pessoa que está aí na frente. Absolutamente. Eu falo isso em todo lugar que eu vou, eu tenho a sorte de ter um time incrível de pessoas que estão no meu gabinete e gente que está fora fazendo voluntário, porque sabe que não é sobre o Jefferson, é Exato. sobre ela também. É tipo assim, ó: "Você encarou a missão? Então bora, essa missão é nossa". E eu dizia isso na campanha, inclusive, Bia. Falava que eu fico feliz, peço voto, na campanha foi isso que eu fazia. Eu falava: "Ó, eu tô pedindo voto, mas depois de eleito não me larga lá não. Não solta minha mão, porque a trajetória tá só no começo". Exato. Então a gente tem um mandato muito transparente, muito pautado no coletivo para que as pessoas se sintam parte. Não existe super-herói na política. Existe o coletivo de pessoas que, a partir das suas vivências, contribui para a gente, de fato, fazer a transformação que começou, mas ela não tem fim, Não tem. né. Então, é isso, eu digo para as pessoas: eu tenho outras aspirações, eu tenho outras vontades, outros sonhos que são coletivos e em que pese sejam eu olho e fale: "Poxa, eu tive, por exemplo, hoje tive 6.000 votos para vereador e a minha próxima missão eu preciso ter 10 vezes mais". Mas eu digo: "A gente hackeou, Exatamente, a gente hackeou, exatamente. agora segura". E outra, não vem querer fazer parar não, porque se eu parar vai se levantar alguém muito maior para avançar. Com E é certeza. sobre isso, Olha, e é minha sobre equipe. isso, né. A base vem forte, A a base base bem vem forte, não forte. pelo que eu fiz, pelo que a própria base fez. Então Exato. de onde saiu o Jefferson, tem gente Tem muito muito, melhor, né, que está à disposição para vir e eu tô 100% à disposição para liberar o espaço para que outras pessoas ocupem, porque a minha trajetória é a partir da minha vivência, mas a minha vivência não contempla todo mundo. Então vai ter que vir outra pessoa que passou outras dificuldades para criar outras políticas públicas para representar, para ocupar e para transformar, para a gente poder avançar. Então fica o Exato. recado que o time está só começando, bora se envolver para resolver. Mas caminhando aí para o final, porque enfim, Ai, que pena. tá maravilhoso. Eu quero falar de inspirações, de gente que te tocou, que te toca, que você fala: "Cara, a gente já falou muito sobre isso, né, e reconhecer os nossos ancestrais, reconhecer de onde a gente vem é extremamente importante", mas fala pra gente, compartilha com a gente, seja mulher, homem, Brasil, onde for, quem é aquela pessoa que você fala assim: "Putz, eu olho para aquela pessoa e quero chegar nesse nível", ela olha, ela talvez ela nem te conheça, mas ela te inspira a caminhar para poder chegar lá. Você tem alguém? Nossa, eu tenho muitas pessoas. Eu tô pensando em uma, tá? Boa. Mas eu acho que principalmente para a trajetória dessas grandes mulheres que têm se arriscado na política institucional, para mim, Sueli Carneiro é uma delas, assim, Maravilhosa. então que estão na linha de frente, como você falou, assim, às vezes a gente tem um protagonismo, tem um nome que está ali na frente, mas tem todo um movimento que está por É isso. trás, e eu acho que a Sueli, ela é uma dessas pessoas que conseguiu equilibrar, sabe, esse fazer individual e coletivo e
projetar um movimento em que todas estão à frente, e tornar essa discussão, igual a gente falou, né, acadêmica, muito simples de entender e se colocar diante das injustiças, se colocar diante dos grandes acontecimentos, assim, aqui no Brasil. Então, eu olho para ela e eu vejo ela envelhecendo bem também. É muito difícil, né, a gente conseguir ver pessoas negras com bem viver, envelhecendo bem, plenas, lúcidas. E eu, assim, responder essa pergunta, por isso, nossa, eu quero, assim, estar nessa direção, assim. Legal. Sueli Carneiro tá on e roteando, né? Exatamente. Roteando. Eu sou muito fã também, eu faço parte ali do time da Fundação Lema do Aquilomba, e a gente vive compartilhando coisas dela que é incrível, enfim, mandou muito bem na resposta. É alguém que me toca também, eles me inspiram muito, inclusive, no lançamento do livro Loteria do Nascimento, do Michael, ela tava. E aí eu fiquei ali do lado, sentindo aquela energia, é uma potência, né? Exato. Uma mulher gigante. Que bom que ela está ainda fazendo muita coisa, inspirando outras pessoas para que esse legado vá crescendo cada vez mais e o bonde vá sendo puxado, né? E você está nesse bonde. Verdade. E eu Estamos. acho que não deixar a gente esquecer, assim, também, sabe, das conquistas do movimento negro, porque inevitavelmente a gente, assim, quem cresceu adolescente, criança, assim, a partir dos anos 2000, talvez não tenha vivido e percebido a força que o movimento da rua tem, né? A força que o movimento negro tem. Então, acho que ela traz também com muita nitidez de que, bom, a gente estava lá no processo constituinte, batendo e pressionando para a gente ter a garantia de alguns direitos, a gente conseguiu fazer isso. E eu tenho a sensação de que, como, assim, nesse momento, né, a juventude vive um período meio apocalíptico, é o mundo acabando, e aí teve pandemia, e aí tanta coisa acontecendo, a gente muitas vezes desengaja ou não acredita que é possível ter transformação. E eu acho que é muito importante a gente voltar para os nossos mais velhos, assim, sabe? E eles têm muito a ensinar pra gente, muito a mostrar pra gente de que, bom, o caminho tá aberto e vocês podem ir muito mais, como você mesmo falou, assim, né? Que eles dão um pontapé e a gente vai dar dois, e nossos filhos vão dar três, É isso. até a gente conseguir de fato transformar. Cara, caminhando para o fim, mas tem algo que você falou que faz total sentido, que eu acho que a gente tem, acho que você é um pouco mais nova, mas podemos dizer que é ali quase a mesma geração. Jovens, A jovens. mesma geração. Ela é bem mais nova, mas enfim. Tem algo, tem uma geração mais nova ainda que tem um contexto ainda mais desafiador no que eu vou falar agora da questão psicológica, né? Se a gente não souber lidar com a frustração, quem chegou? Você é referência no que você faz, eu tô aqui no mandato, mas se eu não souber aprender a lidar com as minhas frustrações, eu mesmo me mato. Porque a gente cria uma rotina e uma necessidade de fazer, de entregar, de chegar, que às vezes a vida faz a gente falar, opa, peraí. E é bom, às vezes, respirar, ressignificar para poder avançar, não para voltar atrás. Exato. E eu me recordo que eu fui eleito com 29 anos, e aí assumi o mandato, em janeiro tomei posse, em novembro, janeiro tomei posse, em novembro do mesmo ano, minha vontade, jantei minha equipe, falei, ó, galera, eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus por esse espaço, eu sou graças a vocês, para a equipe, mas isso não é para mim. Eu tô ficando louco, eu tô surtando, né? Eu dei uma surtada literalmente, Uhum. enfim, isso nunca foi pro ar, mas eu saí uns 4 dias, falei, não quero saber de gabinete, não quero saber de equipe, não quero saber da família, não quero saber de São Vicente, não quero saber de celular, surtei literalmente, porque cheguei nesse espaço, nunca tive família na política, enfim, era tudo novidade, e aí recebi a demanda todo dia do que você pode imaginar, gente pedindo vaga de UTI, a gente pedindo cavalo, que ambas, as pessoas têm expectativa que você entregue, e não é assim que funciona. Mas pedagogizar do que faz vereador e do que não faz, para mim foi um processo complexo. Porque muitas vezes a pessoa te olhava como um oásis no deserto. Não, ele chegou, então eu quero que aconteça. Uhum. E não ia acontecer. Não é porque eu não quero. É porque é uma outra forma, é outra estrutura, é um outro poder, sabe? Então isso foi gerando em mim uma frustração que fez eu adoecer. E aí, muita terapia, muita oração, muita ajuda dos amigos, e inclusive da equipe, depois desse momento de reconhecer, chorar e dar uma surtada e sumir por uma semana, de voltar e falar, não, na verdade eu preciso respirar e aprender a ressignificar. Porque muitas vezes a gente se cobra tanto que a gente está mais focado em se frustrar pelo grande que não aconteceu, ao invés de reconhecer o pequeno que eu realizei e que eu fui parte para entregar.
E quando eu comecei a fazer esse movimento, isso foi me dando força para eu me relevantar, me reerguer e aí sim perseverar para entregar o grande. Hoje tem muita coisa grande que aconteceu na cidade, com toda humildade, graças à nossa contribuição, Uhum. né? E, enfim, isso é perto do que ainda vai acontecer, tem muita coisa. Mas se a gente não souber também respirar, fazer uma análise introspectiva e às vezes recalcular a rota, a gente entra num ciclo vicioso de se cobrar, que faz a gente adoecer e faz a gente mesmo, enfim, padecer, né? Com E isso é certeza, com complexo e certeza. eu acho que a nossa geração tem um pouco disso também, né? Com certeza, eu acho que saúde mental é o tópico mais importante da atualidade, E que assim. ainda é artigo de luxo para nossa galera, infelizmente. Exatamente, exatamente, assim, é o tópico mais importante porque a gente é isso, né, nessa de como eu falei lá: "Ah, bom, vou fazer faculdade porque eu quero mudar o mundo", a gente também se coloca, né, numa cobrança interna, numa necessidade de tanto se provar como de honrar a nossa história, honrar a nossa família, de fazer o que a gente acha que precisa ser feito, que a gente esquece de nós mesmos, né. Então, assim, acho que como você bem falou, a geração mais nova que a gente, acho que tem feito movimentos importantes sobre isso, mas a gente ainda precisa discutir seriamente questões relacionadas à saúde mental e também à segurança e ao bem-estar das pessoas que estão na linha de frente, né? As pessoas que estão justamente dando a cara a tapa para lutar por política pública, para lutar por transformações no nosso bairro, na nossa escola, no nosso estado, enfim, e que estão ali o tempo inteiro sendo violentadas, né? Assim, estão passando por processos de violência presencialmente, virtualmente, e Psicologicamente, exatamente, exatamente, uma perturbação. né? Essa é a palavra. Como o baiano fala, tá comendo meu juízo, né? Tá comendo meu juízo. Bom, para finalizar, Bia, tem Exato. uma galera que se inspira em você, que te segue e que a gente pode deixar uma mensagem aqui, principalmente pessoas pretas, principalmente mulheres e principalmente meninas que estão ali estudando, ainda começando. Deixa uma mensagem do fundo do coração de inspiração de alguém que passou, tem muita trajetória e que ainda vai chegar porque você é gigante, para que possa motivar e inspirar quem está nos assistindo. Olha, o que eu quero dizer sinceramente é acredite em você mesma, por mais clichê que isso possa parecer, ninguém mais do que você é capaz de realizar os seus sonhos. E você pode sonhar com a coisa que pode parecer mais abstrata nessa vida, você é capaz de alcançar e de conseguir. Conte com o apoio das demais pessoas e principalmente acredite em você. Por mais difícil que a realidade seja, por mais desafiador que as coisas se coloquem, a gente nunca pode deixar de sonhar, porque foi o sonho que nos trouxe até aqui e é o sonho que vai nos manter de pé na construção de um futuro por bem viver, para um futuro em que a gente tenha condições mais dignas de existência. Então, acredite em você, garota. Boa, esse que é isso, potente, forte. Essa é a Bia Mendes, uma voz que inspira, provoca e abre caminhos. Eu tive a honra de poder trocar uma ideia, um papo direto. O espaço vai estar sempre aberto para você. A gente espera a gente fazer outras coisas no futuro, mas já de antemão dizer o quanto eu fico Obrigada. feliz e também sou inspirado pelo seu trabalho. Conta com a gente. E mais dúvidas, mais informações, vou colocar a rede social da Bia para você se inspirar, conectar e estar ligadinho aí com ela. Para finalizar, agradecer a produção, agradecer quem está nos assistindo. Compartilhe esse episódio especial em alusão ao Dia da Consciência Negra, que é hoje. Vem muito mais conteúdo aí pela frente, outros convidados no mesmo nível, na mesma conexão e na mesma sinergia para poder trazer conteúdo para você. Jefferson nas redes nas ruas agradece, conto com vocês e bora que está só começando.